Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Rian Investimento trazendo mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando da gigante hold Cosan, falando aí sobre as empresas, sobre o seu portfólio, resultados do quarto trimestre, dando a minha opinião sobre a empresa e falando sobre a análise que eu fiz sobre a companhia. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Nós estamos aí rumo à meta de 900 inscritos. Agora nós vamos estar voltando com vídeos segunda, quarta e sexta. Hoje esse vídeo vai estar saindo na terça. Mas vão estar trazendo segunda, quarta e sexta com a gama de conteúdos diferentes, falando de diversas empresas, analisando total elas. E antes de começar o vídeo, não esqueça que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, muito menos de manutenção de ativos, é apenas do caráter educativo. Vamos começar aqui analisando as ações e vendo seus indicadores, e logo depois passando para suas subsidiárias, podemos dizer, e depois no seu resultado. A empresa aqui, Cosan, com código CSAN3, cotado a R$ 14,27, a um preço que caiu bastante já, podemos dizer aí. É uma empresa que nas últimas 52 semanas seu maior valor foi de R$ 20 aí, e agora a ação está a 14. Tá perto da sua mínima, podemos dizer, tá praticamente perto da mínima. Por causa dessas quedas que estão tendo, o seu dividend yield aumentou bastante, está em 3%, com um valor pago de 42 centavos. Eu pretendo estar aumentando participação na empresa, eu já tenho participação nela. Isso aqui não é segredo para nenhum no canal. Eu sempre mostro todo ao final do vídeo a nossa carteira. Eu tenho ela na carteira, aí eu vou estar aumentando para baixar meu preço médio para poder estar chegando nesse dividend yield. A média é 6% que nós pedimos, ela está em 3%, está na metade. Então, quanto mais perto nós ficar, melhor. A empresa nos últimos 12 meses vem se desvalorizando 6%, no mês atual vem se desvalorizando 9%. A empresa tem 100% de Tegalong, mais de 165 milhões de reais em liquidez diária, tem uma participação de 0,79% no Ibovespa. Se formos pegar aqui seus indicadores, é uma empresa que tem um PL negativo que vai ser arrumado a partir de agora. A empresa tem um PVP de 1,45 vezes, então significa que a cada R$ 1 que a empresa tem está pagando R$ 1,45. No caso, 45% a mais do que ela tem de patrimônio. O EV/EBITDA da empresa é de 6 anos, lucro por ação de menos 25 centavos. O valor aí justo dela seria de R$ 9,86. E é uma empresa que tem uma alavancagem alta. Acredito que a partir de agora, que a companhia terminou um ciclo de investimento robusto, que foi a aquisição de participação na Vale, ela vai começar um ciclo de desalavancagem do negócio. A empresa tem uma margem bruta aí grande de 26%, podemos ser comparado com outras empresas, e tem uma margem líquida negativa em 1,14 vezes. Mas isso aí, 1%. Mas isso aí vai ser consertado agora, no decorrer dos próximos trimestres, pois a empresa deu um prejuízo aí um tempo, mas já voltou a ter lucratividade e uma lucratividade boa. Agora que a empresa vai parar de investir bastante e vai começar a focar em seu portfólio e diminuir a alavancagem, o ROI da empresa vai começar a avançar. Por enquanto, está em menos 2,50 vezes. E aqui seu crescimento de receita fica em cerca de 38% ao ano. Esses indicadores do Status Invest estão um pouquinho desatualizados. O Status Invest ultimamente vem vindo muito ruim. Eu vou começar a usar o Investidor 10 para estar trazendo vídeo para vocês, enquanto o Status Invest não arruma esse problema. A empresa costuma pagar dividendo em maio, então podemos dizer aí que, se nós formos ver, mês que vem pode ter anúncio de dividendo da companhia aí, que normalmente é deliberado em Assembleia Geral. A companhia aqui, se nós formos ver, é uma companhia que efetuou um desdobramento em 2020 aí, de uma ação para 4. Então a empresa estava cotada, se podemos dizer ali, a R$ 80 e desdobrou. Então é uma empresa que vem se demonstrando ao decorrer do tempo. É uma empresa que nós vamos pegar desde 2009 a 2022, nunca apresentou um prejuízo. E de 2011 a 2022 sempre pagou dividendo. 2023 está apresentando prejuízo, mas como eu falei, o Status Invest não atualizou. E a empresa não está nessas cifras que estão dizendo aqui. Não foi dado baixa ainda o quarto trimestre da empresa, que já foi divulgado, nós estamos indo já para o primeiro trimestre da empresa. O patrimônio líquido da empresa está em cerca de 18 bilhões de reais. A empresa tem uma dívida um pouquinho alta de 62 bilhões, uma disponibilidade aí, que é o valor que ela tem em caixa, de 15 bilhões. Então, se ela pegasse esse caixa, pagasse da sua dívida, sobraria ainda 47 bilhões de reais em dívida. A empresa tem um valor de mercado de 26 bi e cerca de 62% de free float. Se nós formos pegar aqui a sua estrutura societária nas empresas aí, temos aqui a Cosan, controla empresas como Raizen, Rumo, Compass, Move, Cosan Terras e Vale. Aí tem participação nessas empresas. E se vocês forem para analisar, as empresas têm uma certa conexão.
vamos usar aqui o meu método que eu entendi da empresa. A Cosan Terras é de propriedades agrícolas, que certamente tem um vínculo aí grande com a Raízen, que é uma produtora de etanol, cana-de-açúcar. Então, esses dois negócios se interligam. A Compass é uma empresa dona da Comgás e da Comit, duas empresas do setor de gás. Ela tem uma participação muito relevante no setor. Podemos dizer que, junto com a Raízen, ambas as duas têm uma participação muito significativa no setor energético. Então, ela tem uma participação muito boa aí e as duas acabam sendo interligadas. A Moove é do setor de lubrificantes, né, e compra de participação da ExxonMobil no Brasil. Ela tem uma participação em lubrificantes que acaba sendo utilizado aqui nas operações tanto da Raízen, para os equipamentos da Raízen, no caso do lubrificante, tanto nas participações da Rumo como da Compass também, que tudo precisa de lubrificante. E a Vale, para ela fazer o transporte desse minério de ferro que ela tem, ela vai precisar da Rumo, que é uma empresa que faz o transporte aí. Só que a Vale também vai precisar de gás, que faz a conexão com a Compass, mas para os equipamentos da Vale, ela vai precisar também de gás, de lubrificante. Então podemos dizer que todo o portfólio ali da Cosan, se nós formos pegar todo o seu portfólio, estão interligados. Cada uma delas tem uma certa ligação que gera essa hold grande dela, que tem participação aí em empresas gigantes em seus setores. Pegando aqui em separação aí portfólio de negócios, eles vêm falando de cada uma aí. Tem a Raízen, que é a parte de renováveis, com uma capacidade de moagem de 150 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, em 35 parques de bioenergia, produção de 3 bilhões de litros de etanol e 3 gigawatts de capacidade instalada de produção de energia elétrica. E além de tudo isso, ela ainda produz açúcar, que é cerca de 5,4 milhões de toneladas de açúcar, e tem a parte de mobilidade, que é a parte muito crucial da empresa. A empresa tem cerca de 300... Peraí, ficou aqui em cima. A empresa tem cerca de 300 postos de serviços de distribuição de combustíveis, mais de 300 lojas de conveniência Shell Select no Brasil e na Argentina. Aqui um ponto que é o que faz eu ficar muito de olho, tanto na Raízen quanto na Cosan, é esse ponto aqui. 100 lojas Oxco espalhadas em São Paulo. Para quem não sabe, a Oxco é um mini mercadinho, podemos dizer aí, que está distribuído em vários pontos de São Paulo, que vem crescendo muito. Cerca de um novo Oxco é aberto por dia. É uma joint venture entre a Raízen, controlada pela Shell e pela Cosan, e da FEMSA, que é a distribuidora de Coca-Cola aqui na parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. 70 terminais de distribuições de combustível, 69 bases de abastecimento para aeronaves em comerciais e executivo e uma refinaria. Bases de recarga ali de abastecimento de aviões, porque ela tem o querosene aí, podemos dizer, B2B, né? É o de segunda geração, como eles chamam, E2G. Daí tem a Compass, tem a Moove, que é do lubrificante, como eu já tinha dito anteriormente. Agora vamos aqui para o resultado. Eles vão estar falando de todas as suas subsidiárias, vão estar falando da Cosan também. Avançando, já conseguimos ver que a Cosan teve um EBITDA de 32 bilhões de reais, contra um EBITDA de 5,6 bilhões de reais em 2022. Então, em 2023 ela teve 32 bi de EBITDA e em 2022 25 bi de EBITDA. Arredondando, podemos dizer ali algo em torno de 7 bi a mais. O lucro líquido da Cosan aí ficou em cerca de 1,1 bilhões da Cosan corporativa, contra 1,2 bilhões em 2022. A empresa começou aí a diminuir a sua alavancagem, ficando ali em 1,8 vezes, no contábil de 2,4 vezes. A empresa teve dividendos, juros sobre capitais recebidos da Cosan corporativa de cerca de 2,1 bilhões de reais. Então é uma empresa que recebe dividendo e faz a equivalência patrimonial, que é o que eles chamam. Para quem não sabe, a Radar é a Cosan Terras. Eles mudaram o nome. Agora nós vamos estar pegando os pontos principais de cada uma das suas subsidiárias. Temos aí a Raízen, que conseguiu uma moagem de cana recorde de 83 milhões de toneladas, uma recuperação de produtividade agrícola de cana-de-açúcar de 22%, a expansão das margens de mobilidade, que é a partir de postos, Oxco e outras coisas. O preço do açúcar subiu 31%, o preço do etanol diminuiu 20%,
e início da produção do E2G na planta 2, aí, é o querosene de segunda geração. Na Rumo, os destaques foram recorde no volume transportado para 77 bilhões, a tarifa média consolidada subiu em 14%, o avanço na primeira fase de extensão do Mato Grosso, ali de uma ferrovia. A Compass teve como os pontos principais o recorde de conexões de clientes, cerca de 172 mil clientes aí mais, o volume distribuído de menos 10%, a margem mix mais inflação de 10% do EBITDA, o início das operações da EDG, ali de 406 milhões de reais, mais 406 milhões, é uma planta de tecnologia de gás niquelifenado, alguma coisa assim, é muito difícil de falar essa frase. Avanço nas agendas de biometano. Já a Move teve a expansão das vendas de lubrificante em 26%, a margem saudável de 41% do EBITDA, o fortalecimento das presenças internacionais. Já a Radar aí teve o segmento de terras, teve a conclusão da JV Gestora e a apreciação relevante das propriedades agrícolas em 2,3 milhões. Já a Vale teve um Want Color de 41% no total de 4,9%, de 4,1% no total de 4,9%. Um dividendo aí e juros sobre capital de 1,3 bilhões. Agora a gente avança um pouquinho para nós ver como que é a influência aí na parte do EBITDA da Cosan. Temos aí cerca de 6,3 bilhões no quarto trimestre de 2023, 1 bilhão da Raizen, 0,3 milhões da Rumo, 200 milhões da Compass, 100 milhões da Move, 600 milhões da Radar e 600 milhões da Vale, que daí em torno de 9,1 bilhões. A coisa corporativa perfil do endividamento é um ponto crucial. Nós sempre temos que estar vendo os endividamentos da companhia, que é onde a gente vê aí seu nível de alavancagem, se a companhia está saudável. Nós conseguimos estar vendo aqui que sua dívida bruta aí teve uma redução significativa. Essa parte em verde, representante da Cosan 8, que é a empresa que detém a participação na Vale, e tem as demais aí, que a coisa corporativa, que é o restante da dívida. A dívida ficou até que teve uma diminuição significativa na parte da Cosan 8 aqui, ó. Nós vamos ver, mas na Cosan corporativa aí nas demais teve um aumento. Já o perfil de dívida líquida aí e a alavancagem ficou a alavancagem em 2,4 vezes, a dívida líquida ficou em 1,8 vezes, e aí o valor de mercado da Vale representa cerca de 22,8% aí, 22,8 bilhões de reais, e o restante aí é de dívida líquida. Então podemos dizer que a Vale valorizou bastante, então que controlou parte das dívidas aí. A Vale também é uma excelente pagadora de dividendos, que injetou, com esse dividendo vai injetar muito caixa na Cosan, que ela pode estar realizando. A desalavancagem que seria muito bom mesmo. Aqui nós temos o cronograma de amortização. Nós vamos ver que a dívida ali fica em torno, um prazo médio, de 6,4 anos. A empresa tem cerca de 2 bilhões em caixa aí, que aguentaria praticamente as dívidas até 2026. Mas a empresa também tem aí previsões, podemos dizer, com valor aí, que pode estar ajudando a empresa a não enfrentar tantos problemas dessa alavancagem. Mas conseguimos ver aí que majoritariamente as demais divisões da empresa é a dívida prioritária, porque o da Cosan 8 começa em 2026, que vai ser só da Cosan 8, e 2027. A partir de 2027, ao decorrer, a dívida começa a ter uma acelerada e a empresa tem que controlar nesse ponto. A coisa corporativa aí movimentou em caixa gerado valores surpreendentes aí. É uma empresa que tem um bom crescimento de receitas, é uma empresa que tem efetuado o trabalho e, como vimos ali, ela diminuindo a sua alavancagem, podemos dizer. Agora nós vamos pegar cada uma das suas subsidiárias separadamente, falando bem brevemente sobre elas. O volume de venda de etanol da Raizen aí teve uma diminuição de 18% e o preço médio do etanol diminuiu em 31%. E na comparação dos 9 meses de 2023 com os 9 meses de 2024, o volume de etanol vendido diminuiu em 15% e o valor diminuiu em 20%. O volume de açúcar vendido, de comparação de um trimestre com o outro, ali, o quarto trimestre de 22 com o quarto trimestre de 23, teve uma redução de 7%, já os preços médios avançaram em 43%. Já na comparação dos 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, o volume de venda diminuiu em 13%, mas os preços subiram em cerca de 31%. O volume de venda de combustíveis, aí Brasil,
Argentina e Paraguai teve um acréscimo aí do quarto TRI de 22 para o quarto TRI de 23 de 2%, já na comparação dos 9 meses, um avanço de 1%. O EBITDA ajustado avançou cerca de 3,33% aí na comparação dos trimestres e nos 9 meses, um avanço de 17%. Já na parte aí da Rumo, conseguimos ver um volume de transporte e tarifas. A gente consegue ver que o seu volume de transporte aumentou em 9% na comparação trimestral e as tarifas aumentaram em 11%. Já na comparação de 2022 com 2023, vimos que o volume transportado aumentou em 3% e o valor das tarifas aumentou em 14%. O EBITDA ajustado da empresa apresentou um acréscimo de 33% e o market share do Porto de Santos da empresa teve uma redução de 9,2 pontos percentuais ali na comparação trimestral. Já na comparação de ano contra ano, 2022 contra 2023, conseguimos ver aí que o market share diminuiu em 9,6 pontos percentuais ali e já seu EBITDA ajustado avançou em cerca de 25%. Agora a gente vamos ver a Compass, que aqui a gente temos uns dados mais separados. Conseguimos ver aí que o volume de gás natural distribuído da Comgás avançou, diminuiu em 5%. Já da Commit diminuiu em cerca de 9%. Já no caso aí, na comparação de 2022 com 2023, vimos que a Comgás diminuiu em 9% o seu volume de gás natural distribuído e a Commit diminuiu em 12%. E ali ficou como preço médio, né, em milhões, diminuiu em 10% na comparação 2022 contra 2023 e na comparação do trimestre diminuiu em 5%. Já o EBITDA ajustado da empresa na comparação trimestral teve um avanço de 19%, já na comparação anual teve um avanço de 24%. Agora a gente vamos ver aqui os indicadores da Move, que a empresa apresentou um volume de vendas no trimestre, um acréscimo de 5%, já na comparação anual, um acréscimo de 26%. Já o EBITDA, na comparação trimestral, avançou cerca de 36% e na comparação anual avançou cerca de 41%. Agora a Radar, que é a parte de terras, viu suas receitas na comparação trimestral diminuírem em 58%, já na comparação anual tendo uma redução de 11%. O EBITDA da empresa na comparação trimestral avançou em 46% e na comparação anual aumentou em 80%. Esses foram os indicadores das empresas ali. Conseguimos ver que a Cosan melhorou sim seus portfólios teve avanços significativos, vem enfrentando momentos que a macroeconomia da América Latina também não ajuda muito, do Brasil também não ajuda, mas ela vem avançando, vem diminuindo a alavancagem, vem fazendo o seu trabalho. A gente só não conseguimos ver os indicadores certinho, pois o status invest está um pouco desatualizado, mas é basicamente isso que eu estive citando. A empresa tem uma grande sinergia dentro de seus negócios, que é uma coisa que vale muito a pena ficar de olho. Aí a participação na Vale é uma participação muito que muitos viram como parte ruim, mas eu vi literalmente como um acréscimo, uma expansão do seu portfólio que vai agregar muito à empresa. A empresa tem empresas boas e grandes no seu portfólio. A Raiz é uma gigante produtora de etanol e açúcar, a Rumo é uma gigante dos transportes, a Compass é uma gigante do gás, a Move é uma gigante de lubrificantes, a Coisa da Terra tem muitas terras que podem estar interligadas com a Raiz e a Vale nem preciso falar, porque já é uma gigantesca empresa. Aqui na carteira do canal a gente podemos estar vendo que eu tenho Cosan, vim aumentando participação nesses últimos tempos aí, estou aí com cerca de 11 ações da empresa aí, com um preço médio de 17,93%, com prejuízo aí, prejuízo não porque eu não realizei a venda, então não é prejuízo, de cerca de 20%. Pretendo estar diminuindo esse preço médio aí para a base da cotação de hoje, e se continuar caindo, porque hoje já está caindo mais 1%, eu vou continuar comprando, pois é uma empresa que eu acredito muito para o futuro. E já aproveitando aqui que vocês devem estar visto hoje no Status Invest, Banco do Brasil caiu 50%, ele não caiu 50%. Ele realizou um desdobramento. Aqui vai ser atualizado e logo logo vai estar os reais indicadores. Então foi esse o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aqui nos comentários o que você acha da Cosan e de suas subsidiárias. Uma das subsidiárias ainda da companhia, que é a Vale, eu também tenho aqui na carteira. Estou aumentando a participação, já estou com um lucrinho aí. Estou com 5 ações da companhia. Já virou a maior participação da minha carteira. Segunda maior participação, a JHSF está na frente. Eu continuo aumentando participação. Então foi esse o vídeo. Até o próximo e falou!